sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Nós somos gratos a Deus por estarmos vivos, porque nós sabemos que estamos vivos e a nossa vida é para que se manifeste a glória de Deus em nós. Amém? Efésios, capítulo 6. Efésios 6, uma exortação muito séria do apóstolo Paulo sobre 3 atividades ou situações a serem vividas. Ele fala dessas 3 atividades, sendo elas como as ciladas, a luta e o dia mau. Ele diz assim em Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Primeira situação, contra as astutas ciladas do diabo. Essa é a primeira situação, as ciladas. Segunda, porque não temos que lutar. Segunda situação que ele coloca é a nossa luta. Nós temos que lutar. E contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Terceira e última situação que vamos escrever nesta noite, o dia mau. Então diga assim comigo: ciladas, lutas e o dia mau. Podei-vos assentar. Abrindo comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Amém? Eu quero falar e colocar essas situações apenas num dia, na situação de Davi. 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero falar em primeiro lugar sobre as ciladas. O apóstolo Paulo fala sobre as astutas. O que significa a astúcia de Satanás? Ele usando toda a inteligência dele para o mal. Toda a inteligência, toda a sabedoria para o mal. Às vezes nós orientamos vocês a buscarmos, todos nós, a sermos mais inteligentes, perspicazes, mais severos na doutrina que diz respeito ao conhecimento sobre nós, sobre a palavra, sobre Deus. E às vezes nós não somos levados muito a sério. Como que a senhora sabe disso? Pela deficiência do crescimento da igreja. Quando eu falo para vocês sobre a importância de vocês buscarem, como o próprio Paulo fala em Colossenses, sobre essa inteligência, sobre esse conhecimento, sobre essa necessidade de você aprender a interpretar a Escritura, a palavra de Deus de uma maneira adequada. Porque Deus não escreveu a palavra para as árvores. Deus não escreveu a palavra para os peixes. Deus não escreveu a palavra para os anjos. Ele escreveu a palavra para seres humanos, dotados de faculdades emocionais, psíquicas e volitivas. Então a palavra de Deus, ela foi escrita para que nós aprendamos sobre essas áreas, para que nós saibamos nos administrar e gerenciarmos a nossa vida emocional. Eu não sei se você já viu pessoas que ascendem, que crescem espiritualmente, vamos dizer assim, elas ganham dom, elas evangelizam, elas trabalham com libertação e de repente elas caem, tropeçam no próprio umbigo. São pessoas que não buscaram estrutura emocional. Sua vida espiritual não pode crescer mais do que sua vida emocional. Sua vida espiritual depende do seu crescimento emocional. E as pessoas não conseguem entender isso. Elas começam a sentir um pouco daquilo que a presença de Deus traz, como montes fumegando, como terra tremendo. E elas acham que elas já estão no ápice. Assim como o povo no deserto. A pessoa fala em línguas, a pessoa sente algo da parte de Deus, ela já acha que tem uma estrutura emocional pronta para tudo. O que nós precisamos compreender é que o Espírito Santo está trabalhando em nós justamente para isso.
para criar em nós a imagem. O que é uma imagem? Quando você olha no espelho, você vê o que é uma imagem. Quando o Senhor disse em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, Deus queria olhar para nós e ver que em nós houvesse o quê? Os nossos sentimentos, as nossas atividades emocionais fossem parecidas com as dele. E aí nós não damos valor, nós não cuidamos de nós. Nós não cuidamos da nossa alma. Nós não cuidamos do nosso psique, nós não cuidamos das nossas feridas, nós não cuidamos do nosso coração. Aí o que acontece? Aí o que acontece com você quando encontra numa situação dessa? Cilada, luta, dia mau, todas elas proporcionadas por uma rede maligna. O que acontece conosco nessa situação? Vamos ser defraudados, vamos ser ludibriados, vamos perder. Não vamos ter vitória contra o pecado, não vamos ter vitória, por quê? Porque Satanás nos conhece muito melhor do que nós, ele conhece toda a logística humana, toda a estrutura humana, ele conhece tudo sobre nós e nós não sabemos nada sobre nós. Vamos fazer uma disputa, eu uso sempre o liquidificador, porque é um instrumento doméstico. Vai lá o montador da Arno e vai você, vamos ver quem, no cronograma, quem acaba de montar primeiro? O liquidificador. Tá, você ganha, ele ganha em primeiro lugar, mas você chega em segundo, porque só tem 2, você chega em segundo. Mas qual liquidificador que vai pôr na tomada vai funcionar? Então, às vezes, a batalha é desigual. Satanás conhece o homem há quantos mil anos? E será que eu e você temos nos dedicado, como a palavra do Senhor nos ensina, a dobrarmos os nossos joelhos e dizer, Espírito Santo, fala de mim para mim, quais são as minhas misérias, quais são os meus pontos fracos, qual é a minha situação, o que é que eu tenho guardado dentro de mim, o que é que eu não sei, o que eu não sei, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus limites, o que eu não aguento, o que eu suporto bem, me ensina. Me ensina a fortalecer-me, me ensina. Fala para mim quais são os meus perigos, quais são os riscos que eu incorro em mim mesmo. Qual é o gatilho do meu engano? Todos nós temos gatilhos. Qual é o gatilho do meu engano? O que me leva a deixar-me me enganar por meus pensamentos, por meu raciocínio? Porque quando nós chegamos numa situação dessa, nós não temos chance nenhuma. Chance nenhuma. Então, quando você olha para a Escritura, você percebe o quê? Uma orientação da parte de Deus, uma direção da parte de Deus, para que nós nos preocupemos com aquilo que existe dentro de nós. O que Satanás conseguiu fazer com a igreja? Fazer uma igreja que se envolva com aquilo que está do lado de fora. Distraiu. Você lembra quando você brincava de pique quando você era criança? Quando alguém queria tomar o teu pique, o que ele fazia? Ele te distraía, te levava para distante para pegar o teu pique. Não era assim? É o que Satanás faz. Ele te atrai do lado de fora. Por quê? Para que você não cuide do lado de dentro. Se aqui dentro está bem, você tem para onde voltar. Você tem de onde buscar força. Agora, não importa, do lado de fora, sempre vai ter alguma coisa a ser resolvida. Nós estamos no mundo. Agora, aqui dentro de você, as coisas têm que estar bem. E é isso que nós precisamos entender. Essa é a urgência desse momento. Nós, pastores, devíamos ser treinados a lidar com a alma humana. Por quê? Porque nós lidamos com isso. Mas hoje, a gama enorme de pastores totalmente destreinados de lidar com a alma humana. E aí o que acontece? Uma igreja voltada para o lado de fora, sem conhecer a si mesmo, sem saber. É só você pensar, se Deus quis morar dentro de mim, e o meu Deus é criativo e trabalhador, é sinal que tem muita coisa para fazer dentro de mim. Então, por que a minha primeira preocupação é do lado de fora? Não foi isso que Jesus disse? Que ele veio para morar dentro da gente? Ele se fez Emanuel para isso? Para morar dentro da gente? Então, se ele veio para morar dentro de mim, o que é que eu estou fazendo querendo fugir de dentro de mim? Bom, vamos para o texto que interessa, vai. Por favor, se preocupe um pouco mais na sua estruturação, em se conhecer. Procure um pouco mais conhecer a sua estrutura emocional, sua estrutura espiritual.
O que a sua alma consegue aderir da palavra, o que não consegue, por que não consegue? Comece a se conhecer. Quando Paulo fala em Romanos 7, aquela descrição que ele faz de si mesmo, abrindo-se para a igreja de Romanos, para todas as igrejas, lendo a carta, para mim, para você, para todos, falando da problemática, aquilo que eu quero, eu não faço, o mal está em mim, e toda aquela problemática, para que nos alertasse sobre essa complexidade humana. O apóstolo Paulo fala de 3 situações que Satanás provoca em nós, e a terceira, muitas vezes, não é nem Satanás, é porque nós vivemos neste mundo. Mas a primeira é, respectivamente, Satanás. Ele fala sobre ciladas astutas ciladas. E eu quero falar sobre essas ciladas, abrindo comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel 17, versículo 23. 1 Samuel 17, 23. Abriu? Bom, aqui fala sobre Davi e sua incumbência de chegar aos seus irmãos. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu, as palavras que fazia já 40 dias que o filisteu, ofendendo, intimidando Israel, dizia. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. O homem era grande, era forte, era hábil na guerra. Versículo 25, diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Quem que não ia ver? Pois subiu para afrontar a Israel. Aqui eu chamo a sua atenção para a concepção que Israel tinha sobre a guerra. O que tem de errado aqui, ó? Pois subiu para afrontar Israel. O que tem de errado aí? Diga para o teu irmão o que tem de errado aí. Diga para ele. O que tem de errado nessa conotação? Afrontar a Israel, ponto. Pastora, mas não era um afrontar a Israel, era? Mas era a ótica deles. Era a ótica de uma pessoa que cria em Deus. O diabo vem afrontar você ou vem afrontar o Filho de Deus? O diabo vem afrontar você ou vem afrontar um ramo de videira frutífera? Ou vem afrontar o sal da terra? Ou vem afrontar a luz que brilha neste mundo? Ou vem Quem é que o diabo afronta? Aquele que tem o nome, o documento, o endereço, ou aquele que é filho de Deus? Olha a concepção de Davi, só dando uma adiantada aí no versículo 26, a última parte. Quem é este incircunciso para o quê? Existe diferença ou não existe? Existe ou não existe? Então, quando você está com problema, não é você que está com problema, é o Filho de Deus, é a filha de Deus, é aquele que Ele deu o seu Filho para morrer no seu lugar. Quando você está passando por tribulações, por angústia, não é você, só você, não. Não é o indivíduo, não é a pessoa, é aquele a quem Deus ama, é aquele a quem Deus tem cuidado, é aquele a quem Deus tem estendido a mão. Esse é quem está passando por circunstância adversa. Diga amém. É essa a concepção que você tem? Ou a concepção que você tem é uma concepção solitária, abandonada? É uma concepção isolada. Você consegue separar você do Filho de Deus? Não. O que eu sou é ser filho de Deus. Essa é a minha essência. Quem eu sou é sal, luz, ramo de videira. Isso é a minha essência. Eu não separo, não existe individualidade minha sem a minha filiação. O que eu sou é ser filha de Deus. Não existe separação. Então a sua ótica, quando você está numa guerra, numa batalha, ela já começa estragada e errada. Quando você não consegue entender que você é filho de Deus. E você consegue se inserir dentro dessa situação. Diga amém. Vamos falar de ciladas, vamos lá.
Versículo 25, posso afrontar a Israel. Há de ser, pois, que se o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem fará? Quem é este, pois, incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme, versículo 27, aquela palavra dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Contando, riquezas, genro, isenção de impostos, isso lhe interessou muito. Naquele momento, o irmão mais velho dele, Eliabe, escutou e não gostou. Por que não gostou? Porque sabia e conhecia Davi. Eliabe era um moço muito forte, guerreiro. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam na guerra, Davi não, o menor. Eu vou te falar a verdade, eu quero começar, que agora que eu estou começando a mensagem, né? Eu quero começar essa mensagem falando um negócio para você. Se você se preocupa em agradar a todos, você é doente. Você é doente. Pessoas doentes são preocupadas em agradar a todos. Pessoas saudáveis agradam quem merece ser agradado. Você não precisa se preocupar em agradar ninguém. A sua saúde emocional e espiritual vai agradar quem merece ser agradado. Para de se preocupar em agradar todas as pessoas. Você tem que começar a entender isso. Primeira regra para que você vença as ciladas de Satanás: pare de ficar preocupado em agradar as pessoas. A primeira preocupação sua deve ser: eu tenho que aprender a agradar a Deus. Quando você voltar toda a sua preocupação em agradar ao Senhor, fique tranquilo que as pessoas que são dignas de serem agradadas, consequentemente serão agradadas. Você precisa entender isso. Você se preocupa em agradar todos? Você é doente, você está doente. A Bíblia diz que Eliabe escuta, versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho. Muito cuidado, primeiro ponto nós estamos falando de ciladas. As ciladas têm o compromisso e o objetivo de embaraçar você, impedir que você avance, impedir que você alcance, que você consiga, que você morra antes de começar, que você perca antes de começar. O irmão mais velho, quero falar sobre isso. Hoje, o irmão mais velho já é reconhecido como alguém que merece respeito dentro de algumas famílias tradicionais. Não é verdade? É. Antigamente, muito mais, porque ele era o herdeiro absoluto. Eu quero começar a falar sobre intimidação pessoal. Pessoas mais elevadas em posição que você, que muitas vezes te causam inibição no exercício da sua fé, no exercício da sua ousadia. Você se inibe pessoalmente, porque aquele é mais inteligente, porque aquele tem uma posição elevada, porque esse tem mais dinheiro, porque esse é patrão, porque esse é juiz, é advogado, porque esse é médico. Então existe uma inibição pessoal. Isso é correto? Não. Por quê? Porque Satanás sempre usará pessoas de posições superior para tentar inibir você, para que você não faça uso adequado da ousadia e da sua fé. Não estou falando que você, a pastora falou aí na palavra que eu não, é isso aí que eu estava esperando, não preciso respeitar autoridade nenhuma. Eu estou falando isso? Estou falando de fé, de ousadia. Eu não estou falando de desrespeito à autoridade. A submissão é de Deus, foi criada por Deus. Estou falando de inibição. Davi não desrespeitou o irmão,
Ele não bateu boca com o irmão, não saiu no braço com o irmão. Ele simplesmente não permitiu que a posição do irmão, tanto na milícia de Saul, quanto familiar, trouxesse prejuízo para a sua fé e sua autonomia pessoal. Só isso que aconteceu. Seu cônjuge, ele tem autoridade sobre você, você é mulher, mas nem por isso ele pode inibir sua fé e sua ousadia. Isso é algo individual. Você não pode chegar para Deus e dizer assim: o Senhor falou que eu era submissa, então eu nunca tive fé e ousadia porque meu marido, ele sobrepujava. Não, de jeito nenhum. A ousadia e a fé é algo individual, é algo de cada um de nós. Então o que Satanás usa como intermediário da cilada, ele faz com que pessoas de posicionamento elevado venham causar em você um arrombo de timidez, e você fica assim meio sem jeito, meio, mas essa pessoa fala melhor que eu, essa pessoa tem 2 diplomas na gaveta, essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa tem, e o que você tem não é suficiente para te gabaritar de ousadia, de fé, de intrepidez, de força para conseguir o que você precisa. Diga amém. E a Bíblia diz que o irmão mais velho dele, quantas pessoas nem chegam a nascer, elas são abortadas no ventre por causa dessa intimidação. Pessoas que querem abrir empresa. Mas aquele ali vai abrir igual eu, mas ele é muito mais potente, muito mais capaz. Olha aquele. Primeiro essa situação. Continuando o versículo 28. Acendeu-se a ira. Ciladas emocionais de sentimentos têm o hábito também de causar um aborto ainda no ventre. Nem é natimorto, morre no ventre. Quando você está em uma luta espiritual, você se guarda de qualquer sentimento, ira, mágoa, ressentimento, porque é cilada. Porque Eliabe estava irado, com raiva de Davi. Por quê? Porque ele pega toda a sua frustração, olha, presta atenção, a frustração dele não ter coragem de enfrentar o Golias e lança no irmão. As pessoas que lançam sentimentos ruins em você, geralmente, elas estão frustradas com alguma coisa, geralmente, tá? A vida delas não deu certo em alguma coisa, ela joga tudo em cima de você. Muito cuidado para não se embaraçar emocionalmente. Você viu que uma pessoa, ela só está, hoje é dia dela, dia de peçonha mortal. Ela só lança veneno. Afasta um pouquinho, fica um pouquinho longe. Fica um pouquinho longe. Afasta um pouquinho. Hoje é o dia da peçonha mortal. Tudo que ela teve um dia de trabalho péssimo, então ela te alfineta. Quer brigar. Quem era o inimigo de Eliabe? Estava lá no meio do arraial dos filisteus, não era Davi. Só que pessoas fracassadas veem em qualquer um inimigo potencial. Quer sair na briga, quer brigar, quer discutir. Está lá com sentimento ruim, não orou, não despojou, não colocou em Deus, quer jogar em você, quer te alfinetar, quer te perturbar. O que você faz? Dá uma afastadinha geográfica, sabe, de leve, uma coisa bem elitizada. Vai fazer alguma coisa, vai distanciar, porque se ficar junto vai dar briga, é o que o diabo gosta, é o circo de Satanás. Então o que nós precisamos entender é que o irmão dele ficou irado. Mas qual o motivo? Não tinha motivo, Davi mesmo diz, não tem motivo para isso aí não. Então você tome muito cuidado com os embaraços emocionais quando você estiver em peleja. Muito cuidado com isso. Ira, amargura, ressentimento, por quê? Porque são ciladas que irão consequentemente fazer com que você se estagne. Terceira situação, vamos lá. Aí ele diz assim, acendeu a ira e Eliabe contra Davi, a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que descestes aqui? Muito cuidado com perguntas na hora das tribulações. Perguntas, diga para o seu irmão, pergunta na tribulação é cilada. Não é hora de resposta.
Não era quando a professora, ela dá um exercício lá, quando você estudava lá na escola, ela punha a resposta em cima? Não. Conforme vai ter a resposta? Conforme eu trabalhar. Aí chegou o denominador, essa é a resposta. Hora de tribulação não é hora de resposta. Primeiro ponto, não tem resposta. Ah, mas por que está acontecendo isso? Ah, mas o que será que eu fiz? Ah, mas. Não é hora de resposta, então não faça pergunta. Não faça pergunta. Os inimigos de Davi queriam perturbar e dizer para ele, onde está teu Deus? Cadê teu Deus? Então não é hora de resposta. Se você começar a se indagar, diga, não é hora de resposta. E qual foi a pergunta de Eliabe a Davi? O que é que você faz aqui? O que essa pergunta declara? Você não é soldado, você não é militar, você não entende de milícia, nem de força belicosa. Você não tem nada a ver com este campo, com essa situação. Você é uma pessoa que não é digna de estar neste arraial. O que você faz aqui? E essa também é uma cilada, de você achar que o seu problema, sua situação é maior que você. Você sempre será maior que todas as situações que você enfrentar. Diga amém. Você sempre será maior. Sempre. Sempre será maior. Próximo. Versículo de número 28. Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Quando ele disse isso, ele estava dizendo duas coisas. Que Davi era um pastor de merreca e que ele havia deixado as ovelhas no deserto. Ou seja, ele não disse, com quem deixasse as ovelhas naqueles pastos verdejantes. Suas ovelhas devem estar agora no deserto, mal conduzidas. Quem é você para estar aqui? Com quem que você deixou? Você é responsável. Por que você não está cuidando de ovelhas? Seu lugar não é ali. Satanás trabalha muito com esse esquema de diminuição pessoal, trazendo complexo, trazendo toda a situação que faz você se sentir menor que o seu problema. Então, qual era o objetivo de Eliabe? Humilhar Davi. Esse é o objetivo. Fala para mim quem é que não se sente humilhado numa situação de tribulação. Quem é, pode levantar a mão, que eu acho que você é um anjo. É o primeiro sentimento que nós sentimos. Primeiro, somos humanos. E Satanás trabalha com isso para quê? Para fazer isso um agravante ainda maior. Primeiro sentimento que a gente tem é de humilhação. Ou seja, Deus, eu não sou capaz. Deus, eu não consigo. Deus, isso é maior que eu. Senhor, eu não tenho força. Eu não tenho condição. É a primeira sensação que vem. Aí o próprio Espírito Santo vai trabalhando com conotações diferenciadas, trazendo informações positivas sobre a presença de Deus em nós. Mas a primeira sensação é humilhação. Então o que o irmão dele diz? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, vamos humilhar ele, porque aí ele sai de cena. Você sai de cena quando você é humilhado? Não, pastor, eu me humilho mais ainda na presença de Deus. Esse é o caminho. Foi o que Davi fez. Quando Satanás tenta te humilhar, o que você faz? Não, isso aqui é o filho do rei. Niente, nada disso. Nada de soberba. Você se humilha mais ainda diante de Deus. Senhor, realmente eu não posso nada, eu não sei nada, sozinho eu não consigo, eu não tenho forças, mas eu confio em Ti. Do Senhor vem a direção, a força, a habilidade. Ó Deus, eu confio na Tua palavra, na presença, e vai buscar Deus, e se humilhando diante dEle. Por quê? Porque esse é o caminho. Amém? Continuando. Aí ele diz assim, com quem deixastes aquelas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes aqui para ver a peleja. Julgamento. Quem já foi julgado, um julgamento condenado sem merecer? A maioria das vezes. Toda pessoa que te julga, ela te julga baseado num parâmetro próprio. Por isso você tem que tomar muito cuidado quando você julga alguém. Geralmente você julga baseado no seu parâmetro, na sua ótica. Ele olha para Davi e diz, eu sei a mal... Davi era uma pessoa má de coração? Não, nós conhecemos a história dele. Ele era uma pessoa de coração bom. Pessoa grata, alegre, boa. Davi era presunçoso? Não, ele não era presunçoso. Mas por que Eliabe disse aquilo?
Por inveja. Por isso que ele disse aquilo. Eu conheço a tua presunção e a tua maldade, que você veio aqui só para debochar da gente. Foi isso que Davi foi fazer ali? Não. Davi foi trazer por mão passas. Davi foi trazer para eles alimento de casa para confortar os irmãos. Foi isso que ele foi fazer ali. E ali ele se interessou por aquela conversação de peleja. Quantas pessoas te julgam mal quando você está na peleja? Aí o que você faz? Elas te julgam mal, não é verdade? Tá vendo? Está acontecendo isso aí, está em pecado. Está vendo? Está acontecendo isso, bem feito. Eu avisei, não escutou, está vendo? Quantas pessoas te julgam mal? O que você faz quando as pessoas te julgam mal? Você para dar satisfação, você ora vingativamente, o que você faz? Nada? Correto. Nada. Para onde você continua olhando? Para o seu juiz. Só ele é seu juiz. Só ele conhece seu coração. Davi não tinha isso no coração. Só que o que interessava a Davi era Deus. Davi já estava acostumado com aquela perseguição doméstica. Cuidado com as perseguições domésticas. O primeiro campo de batalha que você perde em ciladas é dentro das suas quatro paredes. Ali você aborta os seus planos. É ali que você mata seu potencial para peleja. É ali que existem as piores ciladas da sua vida, dentro da sua casa. É ali que você ganha ou você perde. Então o que nós precisamos entender? Davi estava acostumado com aquela perseguição doméstica. Então o que ele precisava entender? Ele precisava se desviar daquilo. Aprenda a se desviar. O que você tem que resistir é o diabo. Sua guerra não é humana. Sua cilada é feita no âmbito humano, mas o seu inimigo tem nome, é Satanás. Aí já fica com raiva do cônjuge, aí já fica com raiva de fulano. Não, você não fica com raiva de ninguém. Pastora, mas eu fiquei triste, a pessoa desejou o meu mal na hora que eu mais precisava dela. Você sabe que as tribulações e as aflições, elas têm muitas coisas boas. Primeira coisa boa, na minha concepção, elas revelam os verdadeiros amigos. Nenhum outro lugar você descobriria quem são os seus verdadeiros amigos, senão na tribulação, meu irmão. As pessoas que te apontam o dedo, as pessoas que te acusam, as pessoas que escondem a mão para não te ajudar, você descobre só no deserto. É só no deserto. Mas graças a Deus que quando passamos por situações dessa maneira, nós conseguimos entender que as ciladas são o quê? Pessoa te julga, te condena, presume o que tem dentro de você. Quer que você tome atitude norteado pelo que ela acha. Porque ela acha que é o mais certo, o mais sensato. Não, eu já tenho quem me dirige. E aí quando está ainda no desenvolver da situação, se tivesse feito o que eu falei, se tivesse feito o que eu falei. Qual foi a resposta de Davi, 29? Ele olha e diz, o que é que fiz eu agora? Nada. Diga assim, você não tem que fazer nada. Você não tem que se defender diante dos ataques, das ciladas. Que aqui eu estou falando de uma cilada emocional. Existem vários tipos de cilada, mas nós estamos falando sobre a cilada que Davi sofreu. Se aqui ele tivesse entrado na onda de Eliabe, aqui ele tinha perdido a batalha. As ciladas vêm para você perder a batalha. Ela vem embaraçando você, fazendo você tirar o foco da sua guerra, da sua luta. Por quê? Qual é o próximo passo da cilada? Qual é? Luta, não é? Paulo não diz ciladas, lutas e o dia mau. Então vamos olhar agora para a luta, 17:31. Ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olhe para o seu irmão e diga assim, lute como servo. Davi olha para si e entende que ali ele estava para servir.
A sua luta, você está servindo a Deus. Você é servo quando você luta, quando você enfrenta, quando você batalha. Você não está fazendo nada demais. Você só está servindo a Deus, fazendo com que as coisas se tornem melhores, tanto para você quanto para as pessoas que convivem com você. Porque o benefício da luta, qual é? É a vitória. Não se tem vitória se não tem luta. E você luta porque eu não vou lutar não, fulano não luta. Mas você é servo, você luta. Você não quer saber se o outro está lutando, se não está. Você luta porque você é servo de Deus. E você foi levantado e você foi arregimentado para você lutar. Você não fica esperando que o marido faça. Você não fica esperando que o filho faça. Você simplesmente luta. Davi diz, o seu servo irá. Lute como servo. Lute com humildade. Não luta com arrogância. Não luta com credibilidade própria. A sua credibilidade, ela é no Senhor. Tem gente que quando ele está lutando, você não pode nem encostar nele, que senão você é contaminado com arrogância. Não, porque só eu faço, só eu abnego, olha aqui, foi eu que comprei, olha aqui, foi eu que limpei, olha aqui, eu que oro, é só eu que jejuo, eu trabalho, porque o meu trabalho é pior que o seu. Oh, então não faz. Não faça. Se for assim, não faça. Tem gente que está lutando e não consegue alcançar a vitória, porque não luta como servo. Tudo que faz, você já viu, tem gente que tudo que faz parece que fez algo gigantesco. Te dá um conselho, não pede nenhum favor para uma pessoa dessa não. Tudo que ele faz, se ele fez um suco para você, parece que você estava no deserto e aquele era a última gota da sua vida e se você não tivesse feito, você teria morrido. Senhor, tem de misericórdia, levanta, vai lá e faz o socorro. Pelo menos você não vai ficar devendo. Tem gente que é assim. Tem gente que não luta como servo. Tudo que ele faz ganha uma proporção gigantesca. São pessoas geralmente com um grande complexo de inferioridade. Por quê? Porque tudo que ela faz ganha uma prominência terrível. Quando você luta como uma pessoa serva. Você luta como servo. Você batalha como servo, com alegria. Eu estou fazendo para o bem-estar meu, para o bem-estar de quem vive ao meu lado. Se eu estou abnegando, se eu estou renunciando, se eu estou crescendo, se eu estou melhorando, se eu estou progredindo, é para o meu bem-estar. Se eu estou fazendo, é para nós. Nós vamos ser beneficiados. Não, mas só eu faço, só eu jejuo, só eu oro, só eu vou, só eu busco, só eu, nessa casa é tudo eu. Então não faça. Não faça. Luta como servo de Deus, porque Ele te gabaritou para isso, Ele te habilitou para isso, então não reclama, não murmura do que você faz com alegria, faz com disposição, não custa, porque nós só somos gerenciadores, nada é meu, nada é seu, nós só administramos, e a quem muito é dado, muito se lhe é exigido, e dar e ser-vos-á dado, conforme eu reparto, mais Deus me abençoa, Diga amém. Davi disse, seu servo irá, versículo 33. Porém Saul disse a Davi, o próprio rei disse a ele, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Palavra enfática, ponto final, não é uma pergunta. Pois és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ele já é experimentado, Davi, você é só um menino. Na batalha, a segunda coisa a ser testada sua, primeiro, é sua arrogância. Arrogantes não vencem. Segundo, autocertezas. Você tem que ter autocerteza. Por que Davi tinha certeza? Porque ele tinha vontade. Eu tenho vontade de tanta coisa, não é? Porque ele tinha aspirações, porque ele lia a palavra em Deuteronômio e a palavra dizia, o que a palavra dizia? 1 vencerá 1000. Então ele dizia, eu tenho a força, eu tomo posse agora desta palavra, aleluia, glória a Deus, e eu estou sentindo os meus músculos. É isso. No que era baseada a autocerteza de Davi? Experiência. Imagina o tamanho do urso. Maior que o gigante. E o leão? Mais forte que o gigante. Experiência. Você só pode lutar
lutar a área e a porção que você tem experiência. Pastor, a minha luta tem 8, eu só consigo 3, e o resto, quanto sobrou? 5, Senhor, fica com o resto, eu não dou conta dos 5, eu dou conta dos 3. O Senhor vai me ajudar, porque eu só não consigo. Você tem que entender, batalha é questão de experiência. Não é só oração, não é só jejum, não é só palavra. Por isso que Paulo diz, vocês têm que ser experimentados. Nós temos que ser experimentados. Temos que ter experiência em batalha, experiência em guerra, experiência em luta. Pessoas que vivem com tapete vermelho debaixo do pé, almofada debaixo do braço, vai enfrentar uma luta, que jeito? Como é que vai ter autocerteza? Não tem. E vai ser engolido, vai ser tragado, porque não tem experiência. Pastora, como é que eu consigo ter experiência? Essa é outra mensagem. Exercícios você teve, agora se você terminou eles, eu não sei. A experiência dá de exercícios completos. Tirou 9, 8, 7, 6, não importa, mas você terminou o exercício. Você tem experiência, você sabe como agir, da maneira que agir. Agora é hora de orar, só orar. Agora é hora de pensar, agora é hora de agir. Agora é hora de falar, agora é hora de calar. Experiência, você tem que ter experiência, tem que ser experimentado. Quem não tem experiência tem que ficar apenas com a parte que lhe toca, a parte que ele aguenta. Tem muita gente morrendo na batalha e na luta, precisando de socorro. Socorro do irmão, socorro de alguém, porque não aguentou a luta e a batalha. Tá? Experiência. Né? Eu sempre digo uma coisa para vocês, e agora eu até vou abrir um espaço aqui para falar. Né? Nós, seres humanos, nós somos tendenciosos abduzidos. Vou dar só um pequeno exemplo para você. A mãe casa, a mulher casa. Ela é uma pessoa assim que ela não tem muita paciência. Ela é uma pessoa que ela não tem facilidade de abnegar, facilidade de renunciar. Ela é uma pessoa assim que quando ela tem uma dor de garganta, parece que ela vai morrer. Quando ela machuca a unha do pé, parece que o mundo caiu. Ela quer ter 4 filhos. Essa pessoa é louca, desequilibrada ou o que mais? Ela tem que ter um e só. E tá bom demais. E se o marido ajudar, ainda o filho vai ser bem criado. Então a questão é o seguinte, nós não podemos buscar coisas que nós não damos conta. Uma mulher para ter 4 filhos, ela tem que ter facilidade de abnegação e renúncia. Você conversa com a irmã, diz assim, ai, pelo amor de Deus, fiquei a noite inteira acordada. Qual é o problema? O nenê dorme de dia, você dorme de dia. Mas para ela foi o fundo. O mundo caiu, porque ficou 3, 4 horas. Essa pessoa pode ter 3 filhos? Nunca na vida. É um só, tá bom, glória a Deus, aleluia. Esse é um exemplo que eu estou dando para que nós entendamos sobre a questão de estruturação, de experiência. Então eu chego aqui e vou falar, irmãos, nós vamos construir em cima desse prédio, aleluia, glória a Deus, fala aleluia, glória a Deus. 3 andares. Pastor, e a fundação? Não quero saber de fundação, nós temos que ter fé. Não quero saber de F de fundação, quero saber de F de fé. Vamos levantar aqui 3 andares, vamos fazer departamento, vamos morrer soterrado. É ou não é? Você tem que ter estrutura para aquilo que você busca. E aí você não consegue entender os exercícios que Deus faz com você. Os desertos, as situações. Para quê, Senhor? Para quê? Para te fortalecer. Davi tinha certezas, não baseado na fé, mas naquilo que ele havia provado. Era fé? Era, claro, mas uma fé que podia até pegar. A Bíblia diz assim no 34, então disse Davi a Saul, teu servo, aí eu vou contar minhas experiências para você, ele apacentava ovelha, ele dizia, e quando vinha o leão, o urso, eu tomava uma ovelha do rebanho, e saía após ele e o feria e livrava da sua boca.
Segundo ponto na luta, autocertezas. Terceiro ponto, experiência. Ele tinha experiência. Na luta, na batalha, na peleja. Nós temos que ser experimentados nos trabalhos, diz a Escritura. Amém? Quarta coisa na luta que é importante, amor próprio. Vou falar uma coisa para você, tem muita gente que tem perecido na hora da luta porque não tem amor próprio. Quando você olha lá em Gideão, né, em Juízes, porque Gideão queria livrar-se dos midianitas. Amor próprio. Amor próprio não é vaidade. Eu tenho amor próprio, pastor, eu não saio do... Não. Amor próprio é você saber quem habita dentro de você e você ter uma noção de se livrar, de sair em salvo-conduto, de abençoar a si mesmo. Quem é que se ama? É aquele que lê a Escritura, aquele que vem aos cultos, aquele que ora, aquele que busca a Deus. Esse se ama. Por quê? Porque ele está buscando ser fortalecido. Porque ele sabe onde ele está. Então Davi disse assim, e quando eles vinham o leão e o urso contra mim, eu não fugia não, eu enfrentava. Ou seja, Davi podia dizer, agora eu vou morrer porque eu já livrei a ovelha do meu pai. Não, além de livrar, eu livro a mim mesmo. Pergunta para o teu irmão, você tem se livrado? Você já viu gente que morre por uma causa? Morre por uma causa. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, cabeça de gente, você não governa. Você não governa. Cabeça de ser humano. E tem gente que, se o meu marido não se converter, eu morro. Se o meu filho não se converter, eu morro. Calma, você não tem uma promessa? Deixa Deus trabalhar. Enquanto isso, você vai contrair fibromialgia, câncer de mama, câncer não sei de onde, você vai. Não, enquanto isso, o que você vai fazer? Você vai servir a Deus com alegria, você vai servir a Deus com determinação, porque Ele pertence à honra, Ele pertence à glória, Deus está trabalhando, confia nele enquanto Ele trabalha. Tem amor próprio, preserve-se na luta. Terceiro ponto, último ponto, ele disse assim, 37, ele tinha fé. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Vamos analisar, na luta você precisa ser servo, ter autocertezas, ter experiência, amor próprio e fé. Você pode dizer uma dessas coisas para o seu irmão, que você precisa ter na luta? O que você precisa ter na luta? Ser servo, ter autocertezas, ser experiente. Diga para o seu irmão. Próximo. O apóstolo Paulo diz assim, que nós temos que entender que temos ciladas, que temos luta e que temos dia mau. Então eu vejo aqui, ciladas, cuidado para intimidação, cuidado com sentimentos, cuidado com perguntas, cuidado com a humilhação, cuidado com o julgamento do outro. Na cilada, na luta, lute como servo, tenha autocertezas, tem experiência, tem amor próprio, tem a fé. Agora no dia mau. Qual foi o dia mau de Davi? Aquele era um dia mau para Israel. O dia mau de Davi eu caracterizo o seguinte. Quando você é pego numa situação difícil e você fica tão perdido na sua vida que você resolve ouvir os outros. Eu não digo outros de pessoas que sabem o que dizem. E geralmente quando eu digo alguma coisa para uma pessoa que eu tenho certeza daquilo. E eu aconselho para o bem, mas tem gente que só abre a boca. Primeira coisa que Saul fez foi dar a Davi as vestes dele. O próprio Saul. Que honra vestir as vestes do rei. Primeiro erro que você faz no dia mau, no dia da tribulação, é você querer usar coisas que você nunca experimentou. Não faça isso. Não faça isso. Não queira fazer coisas que você nunca fez num dia mau. Não queira inovar. Não queira inusitar. O que você tem, as ferramentas domésticas, elas darão conta.
A hora de você experimentar não é no dia mau, é na bonança. Então você pode experimentar sua limitação, você pode experimentar o que você consegue, não é verdade? Você vai correr. Quero ver quanto que eu corro. Então vai correr quando você não está correndo de um bandido. Agora você vai treinar a correr de um bandido? Não. Então o que você tem que entender? Você tem que ter habilidade naquilo que você tem, no meio. Porque não é como eu venço que você vai vencer. Existem regras e existem exceções. Existem coisas que são iguais para todos nós. Existem coisas que não são. Por exemplo, você chega para uma pessoa que ela está passando, vou dar só um exemplo, um período difícil. Aí você chega para ela e você fala assim para ela assim, ó, você precisa ficar sozinha, você precisa de solitude, tranca no seu quarto. Se a pessoa tiver inclinação para depressão, ela entra numa depressão. Então não existe algumas coisas que são regras, mas nem tudo funciona para todos. Então você precisa, na hora da dificuldade, da tribulação, usar os esquemas pessoais que você já está acostumado a usar. Cuidado com inovações, cuidado com coisas diferentes. Ah, deu certo para mim, mas para você pode ser que não dê certo. Deu certo para você, pode ser que para mim não dê certo. É ou não é? Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, ó, eu trouxe aqui minha irmã para falar com a senhora, porque é o seguinte, minhas filhas quis bagunçar na minha cabeça, pus para correr. Hoje elas estão formadas, estão bem e me agradecem. Essa é minha irmã aqui, pastora. Já falei para ela, põe teu filho para correr, põe teu filho para correr, põe teu filho para correr. E eu olhei e falei assim, ó, não é bem assim. Eu não conhecia a irmã dessa pessoa, eu falei, olha, cada um tem uma estrutura. Expliquei, conversei, achei que tinha convencido a outra a parar de falar. Consequência, essa irmã pôs o filho para correr. O que aconteceu? Teve câncer, culpa, condenação. O médico falou, ó, o seu câncer é de conotação emocional. Sofreu, entrou numa depressão, contraiu câncer. E aí? Eu só quis explicar para vocês o quê? Estrutura. Não são todos nós que temos a mesma estrutura. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. Existem regras, quais são regras? Fé, força. Só que atividades são coisas pessoais. Então, o que Davi precisava entender? Que ele tinha habilidade com a funda e não com a espada. Davi não tinha ainda habilidade com a espada. Ele tinha só habilidade com as pedrinhas. Então ele tinha que fazer uso daquilo. No dia mau não vai inovar. Não vai que eu vou querer fazer igual aquele irmão lá, ó, aquele irmão fez, deu certo. Opa, reconheça a sua estrutura, seu potencial. Ninguém é igual a ninguém. O outro entrou lá, saiu, pá, do outro lado, nadando e vai. Você vai morrer afogado. Por quê? Porque é uma questão de estrutura, de vestimenta. Vestes alheias. Davi disse uma coisa interessante no versículo 39. Ele diz assim, ó, Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca, cuidado no dia mau sobre coisas que você nunca fez. Não, é o seguinte, vou dar um basta no meu cônjuge hoje. O que ele fez, ele já tinha feito 4, 5 vezes, nunca fez nada. Agora, cuidado, irmão, não faz isso. Não, a partir de agora, não faz isso, você não aguenta, você não dá conta. Não, mas porque eu não estou, porque... Não, você não tem estrutura. Não, pastora, mas a senhora quer... Não estou falando que eu quero que você continue sofrendo, não estou falando disso. Estou falando que você não tem estrutura. Não, mas eu tenho fé, eu vou dar... Não faz. Aí faz, aí volta, né? Voltou, pastor, não consegui. Entendeu? Estrutura. Porque você tem que analisar. Tá, isso aqui é o que eu quero fazer, mas eu tenho estrutura para fazer. Eu não tenho estrutura para fazer. Irmã, se eu fosse você, eu já punha teu marido na linha, e eu já chegava pro seu marido, já dava um ultimato nele, ó. Ou você muda ou você muda. Você faz isso. A outra pessoa não tem condição.
Então, cuidado com coisas que você nunca experimentou. No dia mau, não é dia de você inventar. Deu para entender? Compreendeu? Isso faz parte do dia mau. Segunda coisa, não posso andar com isto. Ele entendeu que ele não podia andar, que dirá correr, que dirá vencer. No dia mau, entende coisas que você não pode. No dia mau, eu posso ficar muito triste? Não. No dia mau, eu posso ficar muito sozinho? Não. Então, entenda, o que eu não posso no dia mau? Então, eu não posso. No dia mau, são regras. Eu não posso. Eu já estou nervoso. Eu posso ficar mais nervoso? Não posso. É um dia mau, não posso. Entende regras emocionais que você tem. Outra coisa, Davi tirou aquilo de sobre si. Olha para o seu irmão, no dia mau, é um bom dia de você aliviar jugo. Aprenda a tirar coisas de sobre você. Espera aí, isso aqui não é responsabilidade minha. No dia mau é assim, ó. Parece que você recebe toda a carga de toda a situação. O diabo vai jogando, vai jogando, vai jogando. Não, isso aqui não é responsabilidade minha, espera aí. Não, isso aqui não sou eu que decido. Isso aqui é uma questão de decisão humana. Por que eu estou sofrendo por causa disso? Tira. Não, isso aqui não. Isso aqui é uma coisa que vai acontecer. Isso aqui é de tempo longo. Não é de tempo curto. Isso aqui é mais para frente. Deixa eu tirar essa ansiedade. Remanejo. E o que é que Davi fez? Ficou livre disso tudo. O que ele usou? Foi lá, pegou 5 pedras no ribeiro, pôs no alforje, pegou a funda e foi contra o gigante. Por quê? Porque era o que ele tinha experiência. Suas ferramentas nunca são diminutas, porque são domésticas. Uso. O homem que tem a sua caixinha de ferramenta, tem a chave de fenda que ele gosta mais, não é assim? A mulher também, na cozinha, tem a faca que ela gosta mais, não é verdade? Nós somos assim. Valorize as suas ferramentas de uso. Valorize o que tem funcionado na sua vida. Eu fico olhando, chega a cortar meu coração, pessoas que desprezam regras que deram certo. Pessoas que desprezam inícios que deram certo. Regras que você usou, elas ainda funcionam. São ferramentas domésticas que dão certo. Olha para trás. Ânimo. Tem gente que ele chegou numa situação da vida que ele não consegue mais começar nada. Ele não consegue começar nada. Por quê? Porque ele se tornou tão arrogante, ele se tornou tão soberbo, ele não consegue começar nada, porque ele está tão rodeado de conforto, que ele não consegue ter ideias. Ele não consegue sonhar, ele não consegue ter sondagem de planejamento. Por quê? Porque ele acha que ele está tão elevado, ele ignora as ferramentas domésticas, aquilo tão trivial, tão corriqueiro. Paulo fala sobre ciladas, Paulo fala sobre lutas, Paulo fala sobre dias maus. E aqui nós vimos em Davi, como Davi enfrentou ciladas, luta e o dia mau. E fica aí uma lição para mim e para você. Que essas são as situações que nós vivemos diariamente na nossa vida. Uma hora nós estamos em cilada, outra hora nós estamos em luta, outra hora nós estamos em dia mau. E em todas elas existem regras para nós observarmos. Amém? Pastor, é muita informação. Vê no YouTube ou então compra o CD. Custa só R$5, é baratinho, só o preço mesmo do... Agora ninguém mais que compra CD, ele vê tudo no YouTube. Amém? Entenda, compreenda, analise. Seja um vencedor. Uma coisa que eu quero chegar no final da minha vida. Paulo morreu como um vencedor. Ele diz, eu consegui acabar a carreira. E eu ainda tenho fé em depósito. Eu quero terminar meus dias como uma pessoa vencedora. Eu não falo de dinheiro, eu não falo de posição. Eu falo de alguém que tudo que Deus colocou à minha frente, eu consegui ultrapassar. É dessa vitória que eu falo. É essa vitória que nós temos que galgar. Eu quero que você feche os seus olhos.
Paulo fala sobre luta, Paulo fala sobre ciladas, Paulo fala sobre o dia mau. São situações das quais você precisa enfrentar. Nas ciladas você precisa observar a intimidação, os sentimentos negativos, muito cuidado com eles, as interrogações, a diminuição, cuidado para você não se sentir diminuído. Cuidado quando você dá atenção ao julgamento das pessoas. Na luta, lute como servo, tenha autocertezas, tenha experiências, tenha amor próprio, tenha fé. No dia mau, não use vestes alheias. Cuidado com aquilo que nunca experimentou, nunca agiu dessa maneira, nunca, nunca. Seja você mesmo no dia mau e dará tudo certo. Seja você mesmo, use as ferramentas diárias. Cuidado com o não posso. Identifique o que você não pode no dia mau. Eu não posso fazer isso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Use as ferramentas domésticas. Eu quero que você se coloque de pé, põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Diga assim: meu Deus, eu sei que contra mim eu tenho ciladas, lutas e o dia mau. Nas ciladas, não me deixe render-me à intimidação, aos sentimentos negativos, às interrogações, à diminuição e ao julgamento alheio. Nas lutas, quero lutar como servo, ter autocertezas, experiências, amor próprio e fé. No dia mau, não vestes alheias, nunca fazer uso do que eu não experimentei, respeitar o que eu não posso, o que eu não dou conta e fazer uso das ferramentas diárias. Levante a sua mão para o alto. Que o próprio Espírito Santo de Deus, que trouxe a cada um de nós esta palavra tão maravilhosa, venha dar a mim e a você condições de discerni-la, de destringi-la dentro de nós, alimentando-nos. Que nós possamos, em nome de Jesus, permitir que essa palavra, ela seja rasgada, ela seja distribuída nas direções acertadas da nossa alma, de tal maneira que recebamos para que sejamos fortalecidos. Que o Senhor te guarde, te livre, te proteja de ciladas, de lutas, em nome de Jesus. Hoje o Senhor te deu a receita, hoje o Senhor te gabaritou com essa força belicosa maior, chamado palavra, direção, palavra profética sobre a minha vida e sobre a sua vida, e que você faça uso desta palavra para ter vitória, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga glória a Deus.